Muito bem, pessoal, então nós vimos na última videoaula que o diodo é o mais simples dos componentes eletrônicos e que ele permite a passagem da corrente em apenas um sentido, apenas quando ele está polarizado diretamente. Vimos também que o diodo possui apenas dois terminais, o positivo e o negativo, sendo que eles possuem nomes corretos, que nós vamos usar para se referir a esses dois terminais. O terminal positivo do diodo é o anodo, que nós representamos com a letra A, e o terminal negativo do diodo é o catodo, que normalmente é representado pela letra K. Então, foi isso que nós vimos na aula passada. Então, dando prosseguimento, aqui nós temos a simbologia do diodo. Então, esse triângulo aqui, deitado, né, com um tracinho aqui na ponta, esse aqui é o símbolo do diodo nos esquemas elétricos e nos esquemas eletrônicos, tá? É assim, é essa a simbologia do diodo. Sendo que esse lado aqui é o lado do anodo, o lado positivo, e esse lado aqui é o catodo, o lado negativo. Tá ok? Um macete que eu costumo passar para os meus alunos, para lembrar, olhando essa simbologia aqui do diodo, quem é o anodo, quem é o catodo, quem é o positivo e quem é o negativo, é olhar o ponto de vista de cada lado, né? Então, se eu olhar aqui da esquerda para a direita, né, o diodo, o que ele vai parecer? Ele vai parecer uma letra A, né? Esse triângulo aqui vai parecer a letra A de anodo. Tá? Então, significa que esse lado aqui é o anodo. Olhando do lado agora inverso, né, da direita para a esquerda, a gente tem aqui como se fosse uma letra K invertida, né? E essa letra K invertida significaria aí o catodo. Tá? Então, pessoal, é só um macete, claro que não tem nenhum significado, nenhuma relação com a simbologia do diodo, mas é um macete para o pessoal bater o olho e saber identificar qual lado é o anodo e qual lado é o catodo, tá? E como nós sabemos também, o diodo ele vai permitir a passagem da corrente em um sentido apenas. Como nós vimos nas aulas anteriores, o sentido é do anodo para o catodo, a corrente pode passar, né? Quando a corrente tenta passar no sentido contrário do catodo para anodo, o diodo corta essa corrente, ele não deixa a corrente passar. Só passam as correntes do anodo para o catodo. Então, se a gente olhar o símbolo do diodo e imaginar que esse triângulo é uma seta, né? Essa seta indica o sentido em que a corrente consegue passar, ou seja, do anodo para o catodo ela consegue passar. A setinha indica isso. E do catodo para anodo ele tem esse muro aqui, né? Indicando que a corrente não consegue passar por ele. Então, são apenas macetes que a gente costuma passar para os alunos para facilitar o entendimento deles, ok? Então, sempre que vocês virem esse símbolo aqui, saibam que se trata de um diodo, de uma junção PN, que permite a passagem da corrente só do anodo para o catodo. Do catodo para o anodo, ele corta a corrente. E aqui embaixo a gente tem esses dois desenhos aqui, esses desenhos que simbolizam um diodo real, né? Como seria um diodo na prática. E vocês reparem que todo diodo ele tem, na prática, né, essa faixa aqui, essa faixa em um dos lados. Essa faixa em um dos lados indica o catodo, tá? Indica o catodo, como se estivesse indicando essa barra aqui, tá? Então, esse lado aqui que tem a faixa sempre vai ser o negativo, sempre vai ser o catodo e, obviamente, então, portanto, o outro lado vai ser o anodo. Essa imagem aqui eu tirei da Wikipedia, no Wikicommons, foi uma imagem criada por Eric Streb, então estamos dando aí os créditos, né, para ilustrar a simbologia do diodo nos circuitos elétricos e eletrônicos e um desenho que mostra como é um diodo na prática, um diodo real. Aqui, no próximo slide, tem uma foto que eu tirei contendo 3 diodos de 3 modelos diferentes. O primeiro já é um diodo aqui que suporta mais alta corrente, por isso ele é maior. É o 1N5406, o modelo dele.
A gente tem aqui também outro diodo, um N4007. Esses dois aqui são diodos retificadores, né, para mais altas potências, mais altas correntes. E aqui um diodo de uso geral, um N4148. Reparem que todos eles têm uma faixa cinza, no caso dos dois primeiros, e no caso do último uma faixa preta em um dos lados, indicando que esse lado é o catodo, né, é o negativo do diodo. Então essas fotos aí mostram um diodo real para vocês verem. Existem diodos que são um pouco diferentes, com outros encapsulamentos, né? E aí nas próximas aulas eu vou mostrar alguns para vocês. Mas o básico do diodo é ter essa cara aqui. Então, só para a gente lembrar, a polarização do diodo usando agora não aquele esquema da junção PN, mas usando a simbologia do diodo. Agora adotando o sentido convencional da corrente, que é o que nós vamos adotar a partir de agora. Então, quando o diodo está polarizado diretamente, ou seja, o anodo dele com o positivo da bateria e o catodo dele com o negativo da bateria, vocês veem que a corrente consegue fluir por ele tranquilamente. A corrente passa porque ele está polarizado diretamente, positivo com positivo, negativo com negativo. A corrente passa normalmente, ele é um bom condutor de eletricidade. Então, na polarização direta, o diodo conduz a eletricidade. Já se a gente fizer essa inversão, nós temos então a polarização reversa, positivo com negativo, e acontece o fenômeno, né, da expansão da barreira de potencial e a corrente não consegue passar de um lado para o outro. O diodo, nesse caso, ele não conduz eletricidade, portanto, ele funciona como um isolante, né? Então, vamos voltar aqui. Olha só, polarização direta. Percebam aí a simbologia do diodo, né? O lado que é o anodo e o lado que é o catodo. Percebam que a seta ela indica o sentido que a corrente pode passar, usando o sentido convencional da corrente. E a corrente passa normalmente. Quando a gente inverte, a corrente não consegue passar pelo diodo. Bom, então dito isso, nós temos aqui as principais aplicações do diodo que nós vamos deixar para a próxima videoaula. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!